Momentos de coragem. Lição 5. Esforço pessoal. Boa. Vamos ver aqui. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um, disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo. O homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras, a fim de te tornares célebres. Todavia, poderás desvelar-te interiormente para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente não lograrás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender a algum esfameado que desfronte, auxiliando a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispõe de recursos para que a onda de acidentes morais não dizime vidas preciosas ao teu lado. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, inermes ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem e da esperança. Diante das ameaças de guerra, das lutas e do terrorismo existentes, que matam e mutilam milhões de homens, sente-te sem recursos para fazê-lo cessar, mudando-lhe o rumo para a paz. Entretanto, a tua conduta pacífica e os teus esforços de amor serão instrumentos para gerar alegria e tranquilidade onde esteja e entre aqueles com os quais compartes as tuas horas. A violência urbana e a criminalidade reinante não serão detidas a preço dos teus mais sinceros desejos e tentativas honestas. Sem embargo, a tarefa de educação que desempenhe, modesta que seja, influenciará alguém em desalinho, evitando-lhe a queda no abismo da agressividade. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que aparvalham a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade, muito embora a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não alterará o rumo da lei da gravitação universal, mas se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol da primeira grandeza que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são factíveis de solução. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequena partícula que desarticulam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faz a tua parte, mínima que seja, e o mundo melhorará. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesmo. Reajustando-se o homem, melhora-se a comunidade.
E ela finaliza: e partindo do teu empenho pessoal para ser mais feliz, ampliando a área de bem-estar para outros, o mundo se fará mais ditoso e o mal baterá em retirada. Que assim seja. Aí responde um pouco o que você estava. É verdade. Agora o seu Erlei vai fazer aquela prece de gratidão a Deus, concisa, tá, Erlei? Com o coração, não é com as palavras só não, com o coração. Tá bom. Meus irmãos, aquela fraternal mentalização ao topo maior. O topo maior da pirâmide é exatamente o exercício mental que nós fazemos em elevação a Deus. Mas agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pão espiritual, agradecemos pelos irmãos, pela cooperação, e aqui estamos numa perfeita gratidão, unindo aos desencarnados, unindo a todo o povo que espiritualmente quer vencer. Então todos nós queremos alcançar esse topo, todos nós queremos vencer, mas é preciso que acima de tudo tenhamos comunhão, olhamos o próximo com amor, olhamos o próximo com a gratidão interior, expondo tudo aquilo que temos desse interior para fluir o bem. Assim sendo, agradecemos por tudo quanto nos concede, as bênçãos da vida, a água fluidificada, o amor fraternal de cada um e das casas espirituais, que muitos se unem fora daqui do nosso conjunto terreno, mas no conjunto espiritual. E assim sendo, trazendo para cada um uma fatia dessa parte espiritual, resumindo em energia, força, para que nós possamos vencer as dificuldades que a vida nos oferece. Assim sendo, agradecemos as bênçãos da vida, o nosso ambiente, o esforço de cada um para que chegar. Que a paz divina esteja com todos nós, lembrando dos nossos pacientes, aqueles que estão enfermos, nossos familiares e aqueles também que se esforçam para o aprendizado na casa espírita. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Erlei. Que prece linda que você fez, cara. Essa chegou lá em cima rapidinho. Posso falar uma coisa rápida? Enrolando, cara, né? Posso falar uma coisa rápida? Olha só, é de acordo com a ordem. Deixa eu falar só uma coisa. É rápido. Quando vocês verem uma prece prolongada, no dia de ontem, sábado, por exemplo, é porque faltou médium para poder fazer as Quer botar a culpa nos outros, Erlei? Quer botar a culpa nos outros? Não, eu não estou fazendo culpa, você não está entendendo. Cuidado do mundo espiritual. Deixa a crítica e presta atenção. Não fica faltando médium e aquele tempo nós ficamos parados, tá entendendo? Mentalizando coisas e varia. Você fica parado. É o exercício do trabalho. Você quer jogar a culpa nos outros, não tem nada. Não, eu não estou culpando ninguém. Estou dizendo que não tem. Não, Erlei, o que acontece é o seguinte, pô, o que a gente pede a você é o seguinte, cara, pô, o que você fala, tudo certo, tudo bonito, mas no tempo certo, não na prece, que aí você quebra, acaba que a pessoa quer fazer uma palestra na hora da prece. Tudo mais uma prece. Eu estou entendendo outra coisa, a prece inicial, que nem essa daqui, é prece para quem? Para quê? Olha bem, qual é melhor? Nós estávamos falando de coisa exterior ou com o bracinho? Na realidade, esse momento com uma ligação, ela dizendo, pô, não mentalizando. Entre o que está mas aqui e o só que está lá. Que vamos ser sinceros, um mentaliza uma coisa, outro mentaliza outra, mas todo mundo parado. Então, o negócio nosso é trabalho. A prece é um cordão, é um cordão umbilical entre aqui e o além. E a prece não começa pai, começa meus senhores. Aí, quer dizer, tu já desvincula. Não deixa eu me quieto. É um cordão umbilical. O meu problema só é fugir da ociosidade.
Então, e aquele período que fica parado meia hora, Tá bom, beleza, vamos tem embora. que ser preenchido. O tempo está passando, como diz lá o Tempo urge. O tempo urge, como é que era o resto? O tempo urge, e a caçamba no seu. O ABC do mestre. E o título é Correções Necessárias à Personalidade Egóica. ABC dos maiores. Meu Deus do céu. É o início. Cara, repete. Meu Deus do céu. O ABC do livro, o nome do livro é O ABC de um Mestre. O ABC de um Mestre. E o título que eu trouxe é Correções Necessárias da Personalidade Egóica. Eu trouxe essa leitura aqui que eu achei, sabe, muito pertinente ao Livro dos Espíritos. Porque os espíritos trevosos, eles não são trevosos porque eles desejam ser do mal, e sim por ignorância, por não entender qual é o caminho a ser trilhado. Então eu achei isso aqui pertinente, esse puxão de orelha. Então vamos lá. Pode vir, agora Na mente humana, na condição limitada em compreender todo esse processo ascensional, está sendo pressionada a mudança necessária para sair da rota de Sansara, quer dizer, sair das reencarnações. No entanto, muitos estão perdidos nas informações que chegam de todos os lados. Em primeiro lugar, é preciso compreender que, independentemente do que esteja acontecendo em nível planetário, o mais importante é que cada um faça as suas correções internas, caso sinta que chegou o momento de sair da ilusão. Algumas percepções pessoais devem ser levadas a sério, pois a programação mental tem por natureza postergar, jogar para frente as ações mais importantes da transformação. É interessante a gente entender isso. O que isso quer dizer de verdade? Só existe um caminho a ser feito em relação às mudanças necessárias para que a mudança vibracional aconteça e a frequência da nova energia seja reconhecida por cada um. Olhar profundamente para os próprios comportamentos, sentimentos, emoções e crenças limitantes. É isso que eu quis dizer para o irmão ali, que ele está preocupado com o outro que vai se suicidar. E eu fico assim, porra, é o samba do crioulo doido. Um cara desencarnado, preocupado com o encarnado que vai desencarnar. Pô, qual é o ponto de vista dele? Ele está situado aonde? Eu acredito que seja o seguinte, né? A ignorância. É ignorância, sim, Carlos. Mas quando você fala uma morte de forma violenta, aí as pessoas tomam aquele choque, entendeu? Achando que Talvez não tenha uma ligação. o espírito leva aquilo ali com ele. Não, sim, leva Uma ligação, não pode ser uma ligação com o mundo dele, com Não, olha esse, bem. com material, Olha bem. mundo. Um pai não se preocupa com o filho dele, Com deve ser filho. por aí. É, por aí. Mas aí é que tá. É o que eu falei da música sertaneja, que é apelativa no emocional, lembra que eu falei aqui? Não vem falar mal da música sertaneja. Não, eu vim falar mal do pensamento de pai, piegas. Entendeu? É a mesma coisa, somos todos irmãos. Não tem o Brasil, tem o universo. A gente está vendo, sabe, a guerra lá como se fosse outros. Mas não são outros. Mas o que você faz pela guerra? Para parar a guerra? O que você faz? O que você faz? O que você faz? E a gente não precisa. A gente realmente não tem o que fazer, mas não tem dia sim. Deus, orar, Tem de sim. paz, calma. Mas é que a gente não tem que pedir, a gente tem que somar. Bom, Como? Fazendo assim, entrando, sabe, no lado egóico, no lado problemático da situação e colocando amor. Eu entendo aquilo ali, eu entendo a vontade de dominação, porque eu também não tenho isso. Eu entendo aquela guerra, mas somos todos irmãos.
temos que aceitar, é Eu colocar não sei se isso você está querendo dizer o seguinte. vibracionalmente. Não, peraí, eu não sei se você está querendo dizer o seguinte, você entrar com um pensamento, você defende um lado, ataca o outro. Porque normalmente o que acontece é isso, né? Virou um jogo de futebol. Virou, não é? Depois da internet, todas as duas guerras, tanto da Ucrânia quanto essa coisa da Palestina, esse conflito da Palestina, virou um jogo de futebol. Você tem um lado e cria outro. Você não vê ninguém pregando paz, pregando o conceito de paz no meio disso Isso aí é aí. como você faz a oração, né? Porque o que está acontecendo, Deus está vendo, Ele sabe. Então ali ocorre por quê? Né? Há uma necessidade para cada lado que está envolvido naquilo ali. Agora, quem está de lado tem que vibrar positivamente. Né? Isso aí E o mestre ascensionado que ele fala, se o planeta vibrasse assim diante da guerra, eu não estou dizendo hipoteticamente não, eu estou falando de fato, amanhã acabaria a guerra. Então, quer dizer, ele coloca ali numa visão que a gente não consegue mensurar, que basta a gente vibrar de forma positiva que aquilo é resolvido. Mas a gente não faz nem a gotinha do beija-flor, né? Eu vi isso de uma forma agora, porque na Guerra do Golfo que teve, na invasão, você vibrou, e agora não. Agora eu passei a ver de uma forma diferente. É o Estado judeu contra o Hamas. O cara que está ali no meio, tanto o árabe quanto o judeu, eles não tem nada a ver com isso, eles são vítimas. A mesma coisa é o fascismo russo contra o nazismo, uma coisa do nazismo, coisa então que é o Estado, ele não é de população. Eles são atores que estão envolvidos nisso aí há muito tempo, que precisam daquilo ali para poder entender, entendeu? Que não vai ser dessa forma violenta que eles vão ser presos. A coisa se resume nisso. Então, Eu acho que a maior parte da população não queria isso, tanto de um lado quanto dos conflitos. Vamos continuar o que ela diz aqui. Quando digo olhar, é uma forma de expressão que convida a observar-se, a perceber-se e avaliar-se no jogo que escolheu jogar no tabuleiro da dualidade, do certo, do errado, do bom, do mal. A elevação de frequência ou iluminação ilumina a ação. Tem como base as coisas mais simples da vida. Antes, porém, farei uma pequena elucidação dessas palavras. Então, eu falo que a coisa é simples. Joana já colocou aqui o que é essas coisas mais simples. A gente quer ver lá o epicentro da coisa, mas a gente não quer resolver o que está aqui na periferia. Nossos grandes problemas. Elevação de frequência e iluminação, que muito ainda as colocam num nível de sublimidade, que não é a verdade. A saber, elevação de frequência, tudo que escutamos transmite uma frequência. Seja quando falamos ou quando escutamos uma música. A vibração que é transmitida por meio das frequências podem trazer efeitos harmônicos ou desarmônicos. Por isso, pense bem antes de falar algo para alguém e ao escolher certos tipos de música para ouvir. Sabendo assim, elevar a frequência é fazer escolhas elevadas em todos os sentidos da vida. Iluminação, a palavra por si se explica. Iluminar a ação de frequência alta. Diante disso, o que podemos entender é que nossa mudança de vibração depende única e exclusivamente de nós mesmos, a partir das nossas escolhas, nossos comportamentos, pensamentos, palavras, ações e também omissões. Então fica fácil saber porque não se consegue sair dos problemas da vida. Escassez, desentendimento, desajuste no setor profissional e financeiro, doenças físicas e emocionais e principalmente relacionamento, etc. Então, Peraí, tá bom, isso aqui. Tem como voltar só esse último. Então, desculpa. Não, foi legal, mas. Não, foi legal, mas tem que. Eu vou começar aqui, ó. Tu vibrou alto e Diante disso, o que podemos entender é que nossa mudança de vibração, sair de uma vibração baixa ou mediana para uma alta, é questão de escolha, né? Vibração depende única e exclusivamente de nós mesmos,
a partir de nossas escolhas. Às vezes as nossas escolhas é viciada no que dá, sabe, uma oscilação rápida de emoção. Aqueles esportes radicais, aquele filme, aquele jogo que vai fazer a gente vibrar de uma forma acima da média, e isso tudo nos faz ficar numa posição de variável, deixar a vida levar. E a gente não tem o controle da vida, a gente deixa o externo nos controlar e a gente se vicia nessas emoções. Mas era isso que eu ia tocar, olha só. Nós temos uma variação de atividades. Fala-se aí até em som, coisas musicais. O cara lá na igreja, ele está com um hino. O outro que está com funk, está no baile, mas aquele funk bravo. O outro já é mais razoável. O outro já gosta de outra coisa. Um está trabalhando armas, coisas negativas para o povo. E eu fico o seguinte, nós vamos nos solidarizar o amor, o bem. E esses tipos de corrente, ele não faz uma pressão muito forte em cima daquele que quer. Para aquele que quer o bem, está afastado, não tem condição de penetrar. Tem o bem em si próprio, mas vive cercado de uma turma, de uma dificuldade para romper aquela nuvem de problema. E aí, Ele? Hã? E aí? E aí que o indivíduo tem a dificuldade de chegar à luz. Quando eu discuto com alguém e fico irritado, é porque tem um irritadiço dentro de mim. Quando eu vejo uma mulher de biquíni, toda sensual, e fico excitado, é porque tem uma Você tem que pegada. ter o autocontrole disso aí. Então, ela está dizendo isso. O autocontrole é foco aonde eu quero chegar, não aonde eu estou. Então o cara tem que estar bem fortalecido Carlos, para que evite. É por isso que nós viemos assim, estamos aqui. Foi muito bom você ter colocado isso. Prova viva. Ontem eu vivi uma situação, ele está do meu lado, ele participou da situação. Eu vivi uma situação ontem, de um desespero momentâneo, de uma situação que eu tinha que resolver. Tá? Aí não consegui resolver, eu estava numa vibração baixa. Ele viu. Em 10 minutos eu consegui um telefonema. Mas tu eu desesperou consegui... logo. Não, eu acho que isso aí, eu não sei nem como, aquela história que aconteceu, ele estava do meu lado, ele viu. Eu consegui resolver. Era uma situação desesperadora, não desesperadora, era uma situação que eu tinha uma palavra, um compromisso a cumprir, e eu fui tentar cavar de uma forma, não consegui por vários motivos ali, que eu saberia que da forma que eu ia fazer, eu ia conseguir, mas ali, infelizmente, houve o contratempo e não consegui. Eu rapidinho arrumei uma outra situação em cima, eu acho que isso foi a vibração, e consegui, em 10 minutos eu resolvi a situação. Mas aí que Em 10 minutos. Dentro de você tem um organizador. Dentro de você tem alguém que separa o alimento sadio para o alimento sujo. Você, de repente, consciencialmente, não ainda codifica rapidamente, mas dentro de você já toma um impulso. E aquele impulso ali vai ser o nivelador da tua frequência. Eu coloquei um exemplo ontem que aconteceu essa semana comigo, na empresa, na parte profissional. E eu, na hora de deitar, eu vi que eu ia ficar ansioso e não ia conseguir dormir, que já aconteceu isso comigo. E eu fiz um mantrinha ali na hora. Eu amo o Matheus, eu amo o Luiz, eu amo o Wagner, eu amo a vida boa, a vida sadia, a vida iluminada. E fiquei repetindo isso. Dormi. Dormi, acordei no outro dia, sabe? Parece que tudo estava bem, tudo era maravilhoso. Fui trabalhar, falei com essas pessoas, não com o gerente do supermercado, mas os outros eu falei, foi os que, o gerente foi o causador, mas ele com os conceitos deles, ou a personalidade dele, aqueles que vieram a mim, eu fui lá e parecia que nada tinha acontecido. Mas por quê? De repente, por que não aconteceu de pior? Eu poderia ser desligado naquela hora. Mas por que não aconteceu de pior?
porque eu transferi o canal. Eu troquei. Falei, Você tem o equilíbrio disso aí, é muito tudo bom. é minha vida, é maravilhoso, Muito bom. é lindo. E pronto, e foi. Mas não é fazer teatrinho. É entender que eu sou um espírito imortal e que isso aqui é uma novela. É uma novela. E que Você eu, está fazendo parte eu do não ator. posso, sabe, me matar, me depreciar, me diminuir por causa dessa bobeira. Então, quer dizer, isso mostrou ali que aquilo ali fez assim, caramba, é verdade. Então é o que ela está dizendo aqui, que a mente vai te levar para você, sabe, ir pro físico, ir pro consciencial da matéria, do apego. E você não tem que ir pela mente, tu tem que ir pela tua consciência, que é mais profunda, que ali está ali embutido, sabe, verdades que você ainda não consegue visualizar. É verdades antigas, mas está ali dentro de você. Mas só que você veio para esse mundo físico viver a tua encarnação, não para conversar comigo, para viver situações, não, para vibrar. Porque é a tua emoção, o teu sentimento é que diz quem é você. Então, quer dizer, aquilo tudo está sendo formado para você ter aquela experiência que vai causar aquela emoção, aquele sentimento. E não aquilo porque tinha que acontecer aquilo, não. Você tinha que vibrar numa situação daquela para ver que local que você vai colocar a tua emoção, o teu sentimento. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso do lado vibracional para não entrar para o lado egregeiro e tal e morrer do coração. E morrer, estar cardíaco e à toa por causa de quê? Porque você deu muita importância onde não tinha importância. Então vamos continuar. Então ela continua aqui, estou voltando. Né? Nossos comportamentos, pensamentos, palavras, ações e também omissões. Então fica fácil saber porque não se consegue sair dos problemas da vida. Escassez, desentendimentos, desajuste no setor profissional e financeiro, doenças físicas e emocionais e principalmente relacionamentos, etc. Então por que a gente não consegue sair disso? Fala, por quê? Eu acho. Ela já disse, mas Eu acho que talvez seja maneira de você não pensar para frente, né? Não ver teu porque você é reprovado no ano letivo. Você vai lá, sabe? E você fica numa vida cíclica, nos mesmos problemas. Até você conseguir, pô, não é assim não, mano. Eu tenho que fazer Você falou aí relacionamento. Não, de tudo, tá falando de escassez financeira, relacionamento, de tudo. Porque a gente fica nessa sansara dos relacionamentos. O Carlos, desse daí, o algo é tão top. Eu acho que pela situação financeira até você consegue passar. Agora você tem uma carga muito maior quando você tem os relacionamentos, tá? Tanto familiares quanto quando você tem o contrário, os relacionamentos tanto familiares quanto amorosos, quando você tem essa coisa contrária, você tem que manter o equilíbrio nisso daí. O profissional, exatamente o profissional também te derruba pra caramba. Quando você de repente está num lugar que você está fazendo uma coisa e vê todo mundo contrário a você. Eu acho que o financeiro, eu acho que você já consegue passar por isso. Querendo botar coisas por parte, e ela está dizendo que tudo está dentro do mesmo saco. Próximo parágrafo. Tudo no mesmo saco. Não adianta a gente querer. A negócio é a renúncia da minha personalidade, mano. Isso que eu não consigo fazer. Exatamente. É a renúncia da minha personalidade. Eu também E aí é que tá, a renúncia da minha personalidade egóica vai fazer eu posicionar ou eu ancorar minha frequência em patamares mais elevados. E aí tudo vai se melhorar. Mas eu não acredito, né? Mas na realidade também Estamos adiantando o tema aqui, cara. Estamos adiantando, olha só, ela vai pôr em xeque agora a nossa honestidade. Então, qual é o motivo de a vida estar no caos? A frequência, ela afirma a frequência. Em que frequência o caos vibra? Fala aqui, terceira dimensão. Aí a gente tem que entender o que é a terceira dimensão.
Codificando para a doutrina espírita, é o mundo de provas e expiações. É a terceira dimensão. Mas só que no mundo que o Pai criou, está meio mesclado. Quarta, quinta, sexta, sétima dimensão também estão estagiando aqui, nesse mundo, esse planeta Terra. Só que eles vivem no mesmo inferno dantesco que alguns de nós vivem? Não, porque eles estão em outra dimensão. Por isso que eu digo que algumas historinhas de santos, de deuses aí, que foi martirizado e tal, eu não acredito muito nisso. Você cria isso para poder criar a imagem do cara, né? Vai criar a imagem, sabe, da renúncia e do sofrimento pacífico para chegar a um bem melhor lá. E você vai dando mole para os ditadores. Não, mais tarde a gente... Tudo bem, isso aí é verdade, mas desde que eu tenha um não aceite, desde que eu tenha o meu ponto de vista, eu posso não compactuar com ele, mas eu também não vou renunciar de forma declarada que você está certo. Não, eu vou ser contrário, mas na minha posição de achar que eu não tenho que favorecer nem lutar contra, que por si só vai crescer. Vamos lá para a roda da reencarnação. Agora, olha só, muito interessante. Terceira dimensão. Eis a alguma experiência, cara. Lê o parágrafo de volta. Então qual é o motivo de a vida estar no caos? A frequência. Em que frequência o caos vibra? Terceira dimensão, foi aqui que eu parei. Agora, experiência kármica de repetição de padrão, de viver a diversidade de tudo em duas polaridades, o positivo e o negativo, com maior ênfase na negativa. A mente vibra no negativo. é a nossa realidade, né? Eis algumas atitudes que sinalizam em que frequência você vibra. Faça o teste. Então, S é sim e N é não. Preguiça, sim ou não? Aversão ao trabalho. Normalmente acorda muito tarde, atrapalhando o ritmo da casa. Está sempre na contramão. Quantas vezes a gente fica assim? Não, e eu li isso lá em casa porque eu tenho filhos que tá nessa loucura. Nessa vibe aí, né? Aí, desânimo, sim ou não? Sem vontade de nada, só quando interessa. Oportunismo, sim ou não? Apropria-se do que não é seu como se fosse. Como fazemos isso? Folga, sim ou não? Usufrui de tudo e não coopera com nada. Desmazelo, sim ou não? Suja e não limpa, usa e não guarda. Como eu estou valorizando a minha mulher agora? Egoísmo, sim ou não? Só pensa em si mesmo. Esses são alguns dos aspectos da programação de baixa vibração, mais comuns nos relacionamentos domésticos. É uma vibração pesada que trava a energia da casa, já que somos elos no bailado da convivência, e um elo perdido dificulta o bailado, quebrando a corrente. Porque você faz o outro se irritar de uma tal forma, né, com essas atitudes. Pô, um copo que você usou, que tu vai na lava e daqui a pouco a mulher já chega lá, pô, mas essa quantidade de copo, eu acabei de lavar, estraga o dia, aquilo ali acaba com o dia. Não, e baixa a vibração do grupo, né? Do grupo. O trabalho da dona de casa, realmente, às vezes limpa tudo, o dia inteiro. Se deixar aquilo ali, ele fica naquela, né? E, pô, entrou, não custa nada tirar o chinelo aqui, lavar um copo, não custa nada, né? Pois é. Não, E aí vai só acumulando. Não, o detalhe legal, porque colocar ao lado de quem faz o positivo e de quem não faz é ser um juiz. O legal disso é você entender o que faz assim e você compreender que ele está no estágio dele, ele está no momento dele. Ele, se você violentar, vai criar um caos dentro da tua casa, pior ainda.
É entender que ele está naquele estágio de não compreender, de não entender, de não cooperar. Não, eu tenho um detalhe, você está falando por verdade. Aí eu ia para tentar fazer. Não, deixa que eu faço, isso aqui é comigo. Ou sabe, brigava porque eu fiz o mal feito. Na hora que eu vou acertar, não, deixa comigo. E assim vai. Entendeu o momento, o tempo de cada um. Porra, cara, vocês estão remetendo essa leitura aí que eu estou espantado comigo mesmo, sabe por quê? Eu não me encaixo nada disso aqui. Eu não faço a crítica, mas eu não gosto de ver bagunça. Eu não faço a crítica, mas eu gosto de ver bagunça. Você está igual ele. Mas eu faço quando eu gosto de ver bagunça, cara. Eu não faço a crítica, eu gosto a de ver tua bagunça. interpretação de não gostar Eu não da faço a bagunça, crítica. de repente o que você acha que é bagunça, outros não acham. É. De repente o teu comportamento, o teu jeito de ser, para outros acha que é bagunça. Não, ontem, 5 minutos para começar a reunião, pô, sabendo que tinha reunião aqui, daí um grito que. Porra, Então, quer dizer, a interpretação de bagunça é individual de cada um. Não, eu tô falando com essa situação de arrumar que você falou. Não, sim, eu não mas faço a crítica, mas quando eu vejo. Mas aí é que tá tá, a bom. gente não tem que julgar numa situação, e sim no geral o meu comportamento. Entendeu? Hoje eu tenho um ambiente muito agradável lá na minha casa, muito agradável, porque eu não ponho a minha forma de ver. Simplesmente porque eu não imponho a minha forma de achar que tem que ser daquela forma. Se eu botar, e o pessoal ainda me acha grosseiro isso tudo, eu falo, Não, tem umas eles coisas- não sabem quem eu sou. Tem umas coisas que eu sou assim, sabe? Eu chego na casa de Carlinhos, gosto em casa dele, Eric, aí tem uma de sair e deixar a porta aberta. Rapaz, aquilo dali me deixa morto. Se vendo na casa dos outros, Porra, meu irmão, com isso. vai vir alguém e vai roubar isso aqui, cara, eu fico desesperado. cara. Coqueiro. Não é qualquer não, sabe por quê, cara? Eu tenho um coisa de extremismo por segurança. Vamos lá. Não, você tem um Você é trauma. extremo. Você tem um trauma. Você tem um Não, Você tem um Sabe trauma. por quê? Não é trauma, sabe por quê? foi um o mal eu vejo de mim dentro, eu não vejo nas pessoas, eu vejo que possa acontecer Mas comigo. é um trauma, Filho, ex-mulher, tudo, eu me preocupo com segurança, cara, eu tenho uma preocupação falta tremenda com de segurança. fé em Deus. Não tenho fé em Deus. Você Acredito em Deus. acredita? Mas acredito que o mundo do mal é Você acredita fielmente que qualquer folha da árvore cai com o consentimento de Deus, sim ou não? Uma folha de uma árvore? Eu acho que é o momento dela cair. Não, mas aí Assim como a vida pra gente. tu foi redundante. Tu foi redundante. É o momento dela cair. Tu fugiu Assim da como a nossa vida. Não, eu não perguntei isso. É o momento dela Eu terminar não aqui. perguntei isso, eu não pedi para tu Mas eu tô te fugir. respondendo isso. Eu te perguntei. Não adianta. Eu te respondendo. Posso Eu fazer acho. É que elas têm obediência à lei natural. Agora, a lei natural, ela provém de Deus. E tu conhece a lei natural? Deixa o Luciano fazer a pergunta. Nós tentamos, Não, peraí, leitura. nós tentamos alcançar. Não, não estou perguntando Todos isso. estudam para isso. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Mas você tem ideia, cara. Então, Elei, o que eu estou te dizendo é que a lei de Deus a gente não conhece. A gente não pode dizer o certo ou o errado, é isso ou é aquilo. A gente só tem que experimentar e estudar aquela situação. É isso. Fala aí, senão a gente vai ficar no Orlando Léo. Aí teve um tópico aí que fala de repetição, padrão de repetição. Eu tenho um tio, ele é falecido já. Ele era todo sistemático, assim, fechou a casa, ele voltava para conferir, ele mania de limpeza, assim coisa extraordinária. Um todo da vida dele era muito sistemático. O filho, mesma coisa, só que vem num padrão pior. E agora o neto, esse padrão ele pode se repetir do pai para o filho, do filho. É, como que eles foram criados, né, cara? Criação, vivendo aquilo ali, a pessoa acaba repetindo aqueles padrões, né? Ó, a casa que minha esposa vai lá fazer um trabalho lá com os idosos, uma vez por semana, agora está indo uma vez de 15 dias, às vezes, eles acumulam, sabe, embalagens, caixas do que compram, do que... Tem coisas lá de mais de 10 anos que não foi nem aberto. Caramba. Eles moram no Leblon, num endereço que duro não passa nem na rua. E a casa é uma lixeira dentro. Caramba. E ninguém Esse quer cara jogar era assim, nada, esse cara ninguém era quer assim. jogar nada fora. Ele era assim, A minha mulher acumulador passa compulsivo.
passam dobrado ali para jogar para jornal fora. Caramba, cara. E dentro de um endereço Ele era assim. caríssimo. Quer dizer, uma pessoa com essa programação é um ponto de vibração negativo na casa. E como hoje tudo se dá por frequência, é de suma importância não alimentar tais programações. O que seria alimentar a programação? Permitir tal comportamento por parte de quem quer que seja. Ele está colocando, você é o dono de casa, você é a mãe ou o pai ali. Você tem, sabe, a responsabilidade de gerenciar aquilo ali. De entender. Porque o galho novinho, ele pode ser podado, ele pode ser nivelado para onde você quer que ele vá. Mas depois de desenvolvido, você vai ter que amputar ali. Então, quer dizer, é desde o início do gerenciamento é que você vai fazer consciente de onde você quer chegar, né? O que adianta? Não fica com o celular o tempo todo, mas tu fica. Não xinga, não fuma, não bebe. Você faz. Então, é o que eu falei da lixeira ali. Então, o responsável pelo lar deve manifestar a sagrada presença. Eu sou. Lá em casa eu falo assim, eu é que manda aqui. Aqui é meu quadrado. Porque aqui tem uma lei que é muito grande, que eu já falei aqui. Quem paga a conta é quem manda. Eu não quero mandar, mas vocês querem que eu mande? Já falava com tudo, tá? O responsável pelo lar deve manifestar a sagrada presença. A presença eu sou, né? Colocando limite a esse que porta a programação indesejada, já que todos são afetados, mesmo sem que percebam a história da laranja, né? Da laranja podre dentro do saco. Para reverter essa programação, antes de tudo, é necessário uma boa dose de humildade, já que a arrogância que se esconde atrás desses comportamentos é difícil de ser detectada. Olhou para o espelho agora? Não, eu sempre me vejo... Legal, cara. Depois que você falou não me paga a conta, vi uma leitura dessa. Continua, por favor. Para reverter essa programação, antes de tudo, é necessário uma boa dose de humildade. O que é humildade? É entender que é dando que se recebe. Qual é o dando o quê? Óbvio. Olha amendoim, hein? Ele chegou com amendoim, foi por isso. Quem paga, você é aquele vídeo do amendoim? Não. Quem paga é quem chama, quem chama paga. Já que a arrogância que se esconde atrás desses comportamentos é difícil de ser detectada. Esses atributos acima descritos podem ser confundidos com vitimismo. Aí tu já está falando do outro lado. Vitimismo. Muitas vezes a manipulação também coopera para a permanência desse quadro de ilusão. Está entendendo o negócio? O negócio é sério. É no início ali, é na raiz que tem que ser modificado o negócio. Se tu quer reto, põe um cano ali, ó, para ele ir até a luz. Em um ambiente doméstico, podemos perceber várias energias de aprendizado para sair da condição dual. Quando podemos falar sobre tais comportamentos, sem que haja um julgamento, é uma magnífica ferramenta para auxiliar na desprogramação, desde que o sujeito em questão queira. Caso contrário, será só mais um ofendidinho. E aí, como é que se faz com um ofendidinho? Já estamos num tempo de que falar de programação mental deveria ser ensinado nas escolas. Só a convivência pode fazer isso. Em vez de espelhos, passamos a ser estudiosos da personalidade humana. Eu não sei se vocês estão entendendo o que ele está querendo colocar isso aqui. Que a vibração em alta frequência, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu financeiro, vai depender de mim, do meu comportamento, da minha forma de ser. Não é o fulano, ciclano, beltrano, vai depender de mim. Então eu tenho que ter os meus postulados bem definidos
para não entrar de um lado prostituído, corrompido. Ele é tão bonitinho, ele ri bonitinho, não sei. Então eu tenho que entender isso tudo para eu não me corromper, não deixar entrar, sabe, nessa fantasia na qual... Eu assisti um filme sexta-feira, do Mussum, História do Mussum, esse dos Trapalhões. Pobre de Marredeci. A mãe dele não sabia escrever. E ele, desde pequenininho, a mãe preocupada com ele. Ele na rua jogando bola, ela preocupada, cara, tu tem que estudar, tu tem que estudar, tu tem que estudar. Você tem que sair disso aqui, dessa vibração, tu tem que sair disso, tu não pode ficar em rua. E um vizinho, parece que trabalhava num colégio de tempo integral. Usava até uma roupa, um gravata e tudo, né? Acho que ali pro lado da Tijuca. Conseguiu uma bolsa para ele e foi estudar lá. Ele entrava segunda-feira e saía sexta. Assim, como que essa vibração aí, ela não... E depois ele ajudou ela a escrever. Ela não sabia o A, o B, não sabia nada. Era uma analfabeta. Eu vi o... Tu viu? Mas antigamente tinha muito isso, tá? Então ela predeterminou a vida dele. Né? Aquilo ali foi muito importante. Aqui, ó, eu não sei ler e escrever, mas você vai. Antigamente você tinha muito isso, cara. Gente aqui, Rafael é um, né? Não está lá num patamar elevadíssimo, mas está muito acima da média, né? Mas antigamente o Valdemir pegou isso, era sempre assim, cara. Os mais velhos cobravam muito isso dos mais novos. Hoje isso aí ficou um pouco de lado. Ficou de lado. Infelizmente, a nossa sociedade está nisso aí. Você tinha uma cobrança muito grande. Sim. E outra coisa, o cara que te cobrava para ser assim não tinha muita escolaridade. Mas ele era muito melhor no que ele fazia. Com sabedoria. Sabedoria. Vamos lá. Já mataria. Não, só a convivência pode fazer isso. Em vez de espelho, passamos a ser estudiosos da personalidade humana. Já mataríamos 2 coelhos. Um é o estudo e nossas correções. E outro é nos isentarmos dos espelhos do julgamento. Quanta simplicidade existe em olhar com os olhos do coração, evidentemente, sem esse romantismo de que o coração aceita tudo. Olhar correto permite ações necessárias e corretas. O amor, ação, é a não permissividade. A inobservância dessa ação prejudica todo o ambiente. E, pior que isso, ao compactuar com a inércia de alguém, tornamos-nos responsáveis diretamente. Não permitir que o outro cresça ou que assuma suas responsabilidades pode ser um dos erros mais graves que podemos cometer em relação ao outro. Muitas vezes, por comodismo e para não mexer na suposta, mas enganosa zona de conforto, há quem se sujeita a suportar o peso da inutilidade de alguém. Nessa nova energia, isso não cabe mais. Alimentar o ego de alguém é fadá-lo ao atraso ascensional. Veja bem, estou falando das pessoas que já têm a informação de que está acontecendo no planeta. Estou falando dos que estão sendo informados de como a programação mental funciona. Esse entendimento já faz parte do estudo. E esse olhar que fará a diferença nesse futuro que já está em nós. Teremos um bocado de trabalho sustentando as novas frequências até que tudo esteja pronto e a ordem divina estabelecida definitivamente. Então, não se esqueça, todo o aprendizado é fato no cotidiano. É feito no cotidiano. Então, vou voltar aqui. Isso. Então, não se esqueça, todo o aprendizado é feito no cotidiano. Outra, dia a dia. Em nossas relações, em nossos comprometimentos com quem vivemos e com o espaço físico em que vivemos. Observar sem que se esqueça de que suas ações definem em que frequência você está, lembrando-se de que seremos separados por frequência, pois o agrupamento será por semelhança. Aí já está falando de um movimento universal, né, mano? Aqui no planeta Terra,
Os que estão aqui serão separados por frequência. É assim que ocorre, né? É a física É, em e ação. aí quer dizer, você vê, é que eu não sei se todo mundo, quando eu li a primeira vez, eu li isso aqui, hoje aqui, eu li a primeira vez, eu mesmo, eu li para o meu filho, eu li para a minha mulher, eu falei, caraca, que coisa linda, compactada num trechinho pequeno. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso, que eu não tenho que salvar o mundo, eu tenho que me salvar, e eu me salvando, eu estou agregando para o mundo se salvar. Não adianta o resto, adianta eu. Não adianta brigar com o outro, discutir, Nada, bater, nada. não adianta se ajoelhar, rezar missa, entendeu? O que importa- Botar nome aqui, um nomezinho na mesa. O que importa, o que eu estou vibrando agora? Raiva, ódio, nervosismo, isso, aquilo, ou eu estou na paz, na serenidade, no amor? É ter só esses dois ponteiros para você nivelar onde você está. E a coisa é para você, porque massificando o ato, você vira hábito. E massificando o hábito, caráter. Então a gente tem que entender isso. Lá no mundo do Papai do Céu, não tem gente dúbia. É gente que está ali, ó, sabe onde está. Sabe qual é a frequência que ele vibra e que ele vai vibrar. Não é questão de egoísmo, é questão dele. E por isso que eu entendo quando um colega do Erlei me vendeu um livro, Na Pressão, e uma das mensagens estava ali. Você espírita, cuidado, você está numa doutrina perigosa. E é exatamente isso. Você trabalha frequências antagônicas, do extremo ao outro extremo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, aonde eu estou vibrando. O cara me ofende, o cara fala algumas coisas e aquilo me coloca em que patamar? Então, exatamente isso é você entender. E ele explicou ali para o povo de um mundo de provas e expiações. Então, isso aí. Nesse ponto de vista, o espiritismo é uma doutrina perigosa mesmo, porque às vezes você é confrontado com o A errado. quinta-feira da Universal é perigoso, tudo é. Um centro de estudo é perigoso, tudo é Não, o perigoso. que me deixa assim, eu não vou dizer que eu sou melhor do que ninguém, nada disso, mas eu já estou nessa, entendeu? De entender. Porra, me irritou, eu estou igual a ele, entendeu? É. Falou, deixei passar, beleza. Então isso aí eu já, essa fase Tô eu já passei. superior. Entendeu? É pura realidade. É pura Não realidade. adianta a gente querer, sabe? Tem que ver o que tocou no coração. Machucou, tô baixo. Tiago, Não machucou, tô de cima. Tiago, ela dentro dos outros, Não os meus adianta. conceitos, não é por aí, entendeu? Tem que E ser. ele finaliza, sendo assim, bom estudo para todos. Resete as informações que não servem ao propósito da alma. Que coisa linda. Eu vou sugerir o seguinte, são 5 Eu ia para... perguntar isso, se deu Para muito 10. Não, vamos deixar isso aí para a próxima É. reunião, que a gente não está mais com aquela sequência, É. até porque o horário chegou. E Olha, Essa linha é muito boa, cara. Ah, mas Essa mais aí eu vou te dizer. Manda ela Ela para foi você? bom. Mando ela depois para você? Manda, me manda, pô. Até uma Beleza. Muito bom. Ó, esse livrinho aqui é um livro místico, mas eu aconselho a todo mundo ler, que o título é isso aqui mesmo, O ABC de um Mestre. Ah, só Só para para dar. pôr, né, Tem lá a Pô, capa nessa dele, tem a época, capa dele. e Custou você- caro, custou caro. Eu paguei, o mais barato que eu paguei foi 150. Mas ele está variando Custou caro de nada, 250. Não. Para quem compra de R$4, R$5 como eu tive que fazer um investimento. Falando do seu título, dicionário online de português, egóico. Significado de egóico, adjetivo, relativo ao ego, a parte nuclear da personalidade de alguém. Para Freud, para Freud, núcleo, nuclear de núcleo, tá? Para Freud, centro, isso aí. Para Freud, relativo à personalidade que no âmbito psíquico determina a maneira de agir de alguém, partindo de suas próprias experiências e controlando suas vontades e impulsos. Vou te falar uma coisa para você. Carlos. Eu e Carlos é de vendas, eu também fui de vendas, até cultura de vendas. Não tem lugar mais meio egocêntrico, que é um meio competitivo. Todo lugar que você trabalha com meio competitivo, para você não se deixar levar por ele, é a pior coisa que tem. Você trabalha no meio que é uma competição.
Você é amigo do cara, mas o cara quer te derrubar, obrigado a te derrubar, mas ele fica com medo de você. E isso é direto, é muito difícil. Cara, graças a Deus que eu sempre me permeei fora da briga. Negócio de ser primeiro, eu sempre me permeei fora disso. Sempre de ganhar o meu e poder ajudar quem está à minha volta. Por isso que eu falo, já estava destinado para mim vir para cá lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Foi só acertando os parâmetros, acertando para saber qual seria o meu caminho. Mas o problema todo é a gente entender aonde eu estou. Aonde eu estou me violenta, aonde eu estou me deprime, me humilha, me envergonha, me alegra, me felicita. Porque às vezes, eu estou no meu canto, eu estou nisso, mas eu estou bem. E a gente tem que trabalhar esse eu estou bem, não é do lado financeiro, externo, não. O problema todo é esse, a gente está viciado no financeiro, no externo. E a gente não sabe se conter consigo mesmo. A jogada do negócio é eu me compreender e me aceitar do jeito que eu estou. Porque não é os outros do que falam que me humilha. É o que eu codifico do que eu ouço do fora e que bate mal aqui dentro. Ative. Eu não ligo muito para isso não, cara. Não, mesmo tem pessoas que é assim. Não adianta você falar isso, porque às vezes as pessoas vão ouvir e vão falar, caraca. Essa semana, inclusive, Luciano e Valdemir, até para você também, Carlos, com a Silvia, vai ser lançado semana dia 23. Esse eu quero ir falou no Mussum, Napoleão. Essa história eu quero assistir no cinema, o Joaquim Fênix vai fazer o Napoleão. Essa daí, Mussum nem tanto, porque tem um pouco de coisa, filmes, né? Agora, essa eu quero assistir no cinema. 23 agora? 23 agora, estreia dia 23, Napoleão vai ser história na internet, 2 horas e pouco de rodagem. Joaquim Fênix é que vai fazer o Napoleão. Já viu como é que vai ser o filme? Então, esse eu quero ir de primeira vez. Joaquim Fênix. Joaquim Fênix foi aquele cara que fez o Gladiador, que ele quase Você conhece? Vamos encerrar. Você falou uma coisa aí. Vamos encerrar, depois a gente fala sobre isso mesmo. Vamos encerrar, você está no horário. A felicidade é uma conquista. Todos os dias, procure sentar-se alguns minutos em silêncio para encontrar-se com Jesus, com a sabedoria, a saúde, a serenidade, a felicidade. Todas as respostas às suas questões, toda a vitalidade, toda a paz, você é capaz de encontrar, mas não na vida exterior, nos caminhos externos. É preciso aprender a caminhar dentro de si mesmo. É muito fácil. Só é necessária a sua decisão de parar um pouco, alguns minutos por dia, e se possível no mesmo horário, em um local onde ninguém atrapalhe. Inspire e expire com consciência, relaxando os músculos para acalmar a mente e neutralizar os sentidos externos. Logo, logo, você vai mergulhar na fonte de paz e de alegria infinita que existe em você. Vamos praticar juntos. Observe estas imagens e permita-se acalmar por elas. Você mais calmo, coloca sua consciência na respiração, sentindo o ar entrando e saindo. À medida que o corpo físico relaxa, vão sumindo os registros externos e você pode imaginar que está ouvindo, por exemplo, o som de uma cachoeira. Ali em pé está Jesus. Ele o aguarda com infinito carinho a transparecer no seu olhar, no seu sorriso. Você ouve em seu coração as palavras do Mestre. Vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus e dê as mãos a Ele. Ele auxilia você a entrar nas águas da cachoeira. Sinta que é uma água especial, de uma fonte espiritual. Sinta
a sensação da água escorrendo sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros. Agora ela vai se derramando, toda luminosa, escorrendo por suas pernas e pés, e leva com ela as suas dores, as suas mágoas, a sua tristeza, as doenças, seja tudo escoando através dessas águas. Ouça as promessas de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Essas palavras do Mestre lhe transmitem paz. Você está leve, livre de tudo que o sobrecarregava, que o cansava e oprimia. Agradeça a Deus e a Jesus. Você vai assim, retornando ao mundo exterior, repleto de energia saudável, em paz. Cuide-se bem e seja feliz. Até o nosso próximo encontro. Muito bem. E assim estamos encerrando aí o nosso momento de estudo, né, e de refazimento físico, moral e espiritual. Agradecendo a presença de todos, os encarnados, os desencarnados presentes, que vão no nosso papel e precisa reforçar.